Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de julho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, está iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias e com aquela nossa velha conversa política. Vamos entender que a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido de condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Eles são acusados de liderar uma suposta trama golpista e o envio final da PGR marca a conclusão da fase de instrução do processo no Supremo Tribunal Federal. Depois dessa etapa, o caso será analisado pelos próprios ministros da Corte, que irão julgar os réus e serão condenados ou inocentados. Mas esse desfecho eu já tinha cantado essa pedra aí há muito tempo atrás, né? Como ele iria se findar. Como o relator é Alexandre de Moraes, um inimigo mortal de Jair Bolsonaro, o desfecho será cana. Cana para o ex-presidente, sim. Muito provavelmente vai fechar nesse caminho. Bom, antes de começarmos a analisar o processo, o veredito já tinha o seu desfecho concluído. Veja só, os crimes que o ex-presidente e sua turma são denunciados: organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado e grave ameaça. Paulo Gonet, o diretor da PGR, acusou Jair Bolsonaro de ser o líder dessa suposta organização, além de ser o maior beneficiário destas ações, por tentar implementar aí um golpe de Estado e não deixar o Lula assumir a presidência. Essa eu não entendi, mas é o que ele apresentou, que Paulo Gonet apresentou. Bom, essas são as acusações. Agora vamos entender alguns fatos. O primeiro é que a Procuradoria-Geral da República tem embasamento em uma delação, que não é muito clara. A de Mauro Cid, o ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não existem documentos, não existem provas cabais sobre o envolvimento do ex-presidente em parte nenhuma do processo. Existe sim uma reunião com embaixadores que então era na casa do presidente, né, no palácio lá, e ele falou que discordava do sistema de contagem de votos. Então, isso são apenas provas que ele discordava de algo. Será que isso é errado? Não sei. Não estou aqui para julgar. Para esse trâmite, teria que ter, para que esse trâmite acontecesse, teria que ter evidências robustas, que houve uma contraversão, um crime. E nesse caso, usando o critério que Jair Bolsonaro articulou, conversou ou se reuniu, isso não é crime previsto no Código Penal. A Procuradoria-Geral da República deveria atuar como órgão técnico. É o que não está se notando, né? Não está sendo um órgão técnico. Ele tem um teor de acusação que mostra acusações políticas. Aí você se pergunta, e a minuta do golpe? Deixa eu te explicar aí. Essa questão de escrever uma minuta que não se tornou um decreto, que não foi apresentada e não foi posta em prática,
Isso não pode ser base de uma acusação criminal. E sem contar que quem escreveu esse papel, essa minuta, não tinha noção nenhuma de português, pois ela continha erros gigantescos da nossa língua, principalmente nos termos jurídicos, e sem contar que o texto estava fora de contexto. Olha como casou a minha fala aí. Estava fora de contexto. Para se tornar uma minuta de golpe de Estado, precisaria de vários fatores que não apareceram. Ela foi escrita por um leigo, digamos assim, por alguém que não tem muita instrução, pelo menos que não tem instrução suficiente para saber, de fato, do que fala a Constituição. Então podemos perceber que a PGR usa argumentos de cunhos políticos para perseguir seus adversários. E por isso é que eu tenho pena dos professores de direito. Como eles vão explicar agora aos seus alunos como funciona um sistema onde um dos citados no processo é relator do caso? Vou repetir para vocês. Um dos citados nesse processo é relator do caso. É como se um Grenal fosse apitado por um gremista doente. Ele fosse juiz da partida, mas fosse gremista doente, que nem esse que comprou o estádio pro Grêmio. Seria a mesma coisa, onde as provas duvidosas são inseridas em um processo, sem uma materialização. Quer uma prova de que os ministros fazem o que querem? Pois ontem, eu vou dizer para vocês, saindo desse assunto, para você entender como os ministros do STF se portam. O ministro Dias Toffoli, ontem, hoje é dia 16, dia 15, ele anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Você não ouviu errado. Vou dizer de novo, Dias Toffoli anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Ele assinou um acordo de delação, e o Alberto, lá em 2014, meses depois de ter sido preso por lavagem de dinheiro. Dias Toffoli alegou que Alberto fez parte de um conluio institucional do então juiz Sérgio Moro. Não sei se eu consigo explicar para vocês o meu sentimento, porque a Lava Jato foi a maior operação de lavagem de dinheiro do mundo. E o ministro diz que foi conluio. Bom, o Ministério Público e a Polícia Federal, junto com Sérgio Moro, fizeram conluio contra um doleiro que pegava e lavava dinheiro, que ele foi pressionado para colaborar com os investigadores para atingir os alvos políticos determinados, e dentre eles os líderes do Partido dos Trabalhadores. Bom, na prática, as penas do doleiro será extinta. Ele foi condenado, sabe quantos anos o Alberto foi condenado? Por 120 anos. 120 anos. Eu acho que Jair Bolsonaro será condenado por 40. Mas Alberto Youssef foi condenado por 120 anos. Atualmente, ele está em regime diferenciado. Eu não sei se vocês me entenderam, mas ele precisa se recolher em casa nos finais de semana. Dia de semana ele pode trabalhar, ficar de noite fora.
mas no final de semana ele tem que se recolher à sua casa, pois ele está preso em regime diferenciado. Eu vou dizer para vocês que eu quero apostar com vocês que ele não mora numa casa que nem você mora, que nem eu moro. Ele deve morar numa mansão com piscina, com banheiras de hidromassagem, com TVs enormes, com muita comida. Será que é prisão ficar o final de semana em casa? Pensando no modo jurídico, então, para não me abster muito a esse assunto, pensando no modo jurídico, como um professor de direito vai explicar que um condenado a 120 anos de prisão em todas as instâncias possíveis, todas. Ele foi a pessoa que lavava dinheiro junto às empreiteiras. Com o dinheiro da Petrobras, ele pagava os políticos do Partido dos Trabalhadores. Tudo confessado, tudo registrado, com provas cabais. Ele foi sentenciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E ontem foi liberado por um ministro. Bom, pessoal, isso foi só para você entender o que faz o poder. Chega a ser uma situação cômica, se não uma situação vergonhosa para a nossa justiça. Cessou aqui, né? Amanhã tem mais bloco Entendendo a Política. A gente tem que entender essa parte da política, porque eu vou dizer para vocês, hein? Se a gente não souber votar, eu tinha falado na eleição passada. Se você não souber votar, meu amigo, se você não se interessar pela política, o café em vez de 30 vai a 50, 60, 100, a 150 reais. Espera mais um pouquinho para você ver. Amanhã tem mais política para vocês aqui no Jornal Últimas Notícias. Agora depois da respiradinha, vamos falar de esportes. Esportes tem um oferecimento de Natal Fitness. Você quer dar um presente àquela pessoa especial, àquela pessoa que você ama muito? Ou para você mesmo, vá até a Natal Fitness. Lá você vai achar acessórios esportivos, uma grande infinidade de acessórios esportivos. Vá lá e veja com seus próprios olhos o que eu estou falando. Mas vamos falar de esportes, né? Que a Natal Fitness patrocina o bloco esportivo. O Internacional treinou hoje de manhã no Parque Gigante, né? Ele está se preparando para o confronto que acontecerá nesse domingo, às 11 horas da manhã, contra o Ceará. Legal, né? 11 horas da manhã é um horário bem legal para o domingo, porque daí você vai para o parque aí na frente do Beira-Rio, faz aquele churrascão 9, 10, ou faz aquele churrascão depois da 1, né? Fica bem legal. Bom, pelo visto nas imagens liberadas do treinamento hoje do Inter, o Bernabé volta ao time principal. Na lateral esquerda colorada, porque o Roger tinha uns probleminhas aí na ponta esquerda, né? Agora o Bernabé voltando termina esses problemas. E se projeta um grande público, né? Ingressos estão sendo comercializados a preços populares. Tem ingressos aí a R$10. Você não ouviu errado, mas tem que entrar no site do Inter e lá você vai saber todos os trâmites certinhos. Alguns lugares do estádio vão custar bem baratinho. Por quê? Porque se espera em torno de uns 30 mil torcedores para essa partida. O Inter quer continuar a ganhar e subir na tabela de classificação. E isso é muito bom, né? Se ganhar mais uma, dá mais um salto. E do lado gremista, né? Hoje tem o jogo da repescagem lá em Lima, no Peru. Do outro lado do continente, do outro oceano. Lima, no Peru, um jogo extremamente importante. Não só pelo seu peso na competição, mas para que ele
mas para que o Grêmio venha vivo a Porto Alegre, né? Pois depois da notícia da compra da Arena, o primeiro jogo vai ser contra o Alianza Lima aqui no Estádio Arena. E a galera quer lotar a Arena do Grêmio. Mas para acontecer isso, o Grêmio tem que fazer sua parte hoje à noite, tá? Hoje à noite tem que ganhar lá no Peru. Os primeiros 90 minutos é que renderá a vaga nas oitavas de final. Não tenho dúvidas que aqui no Rio Grande do Sul, os peruanos vão tomar um sufoco. Mas o Grêmio tem que meter um sufoco lá. Mesmo que a prioridade do Alianza Lima não é essa partida, né? Não trata essa partida como prioridade, pois a prioridade dos peruanos é o campeonato peruano. Mas, ao seguinte, se eles ficarem vivos hoje, eles vão fazer história, pois eles vão chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Seria uma façanha. Bom, entre os titulares, os peruanos terão o Guerreiro. Lembra do Guerreiro, ex-internacional? Ele será atração especial hoje. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, né? O Guerreiro não fez nenhum gol no Grêmio quando jogava no Inter. Não sei. Mas eu tenho quase certeza que não fez. Se fez um golzinho, mas acho que não fez nenhum gol no Grêmio. Então hoje ele vai vir com sede nos olhos. E o Grêmio vai lá e vai papar essa partida. O Grêmio provavelmente terá 3 volantes, deverá ter Dodi de volta, Edenilson, né? Dodi ou Edenilson na vaga do Cristaldo. O Cristaldo nas últimas partidas perdeu o rendimento, não foi bem. E na frente terá André Henrique, sem opção de reserva imediato. Não tem. Se machucar André Henrique, não tem mais ninguém para botar aí de atacante. Pois Arezzo foi embora, foi pro Peñarol, né? E o Bright White está machucado. Então só restou o André, para essa função. Pode até colocar algum outro improvisado, algum outro jogador improvisado, mas atacante não tem mais nenhum, só tem o André. Então hoje às 21h30 o Grêmio entra em campo e amanhã teremos todas as repercussões dessa partida. Como eu falei no início do bloco, esse bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem apoiado na parte esportiva aqui do jornal. Se você precisar de um acessório esportivo, olha, o lugar certo é na Natal Fitness. Bem ao ladinho do Shopping América, hein? Aonde você sobe para o estacionamento, entra no estacionamento do Shopping América, aquele estacionamento em forma de caracol, ali é só virar para o outro lado aí da rua que você verá a Natal Fitness. Deixa eu dar mais um lembrete, até a gente tem batido muito nessa tecla, mas é interessante porque o pessoal dessa pauta precisa entender. Um lembrete aos pensionistas e aposentados que foram usurpados aí do INSS. Vocês terão seus ressarcimentos iniciados a ser pagos no dia 24 de julho, na quinta que vem. É claro, para os que já aderiram ao acordo, que diz respeito aos valores descontados entre março de 2020 e março de 2025. Assim, os beneficiários não precisarão recorrer à justiça e nem poderão se assinarem esse acordo, né?
Se você ainda não aderiu ao programa, tem que pegar o seu celular, abrir o aplicativo Meu INSS ou também ir nas agências dos Correios ou até ligar para o fone 153. A adesão é gratuita, pessoal, e não exige envios de documentos. Os recursos serão pagos aos pensionistas e aposentados que já questionaram esses valores transferidos pelas associações e sindicatos após o prazo de 15 dias úteis e não receberam retorno das entidades. O que o governo quer dizer com essa última frase? Que se você questionou algum desconto e as entidades que estavam descontando não deram pelota para você em 15 dias úteis, o governo irá ressarcir vocês, tá? O INSS recebeu cerca de 3,8 milhões de contestações, lembrando que são 9 milhões, tá? E só recebeu 3,8. Algumas situações requer algum conhecimento estratégico do celular. E uma grande maioria, como vocês podem ver, do pessoal que é aposentado ou pensionista, não tem muita afinidade com esse aparelho. Mas daí o que eu digo para vocês. Você aposentado e pensionista que não conseguiu fazer as suas contestações, vá até o correio. Fica longe o correio da sua casa, às vezes você mora no interior, telefone 135. Telefone 135 ou peça aí para um neto, para alguém ajudar vocês com o celular, entre ou baixe o aplicativo Meu INSS e sendo que, cara, 3 milhões, mais de 3 milhões, porque eram 9, né? Então, mais 5 milhões não receberam questionamentos da parte das entidades. Os valores depositados, eles serão depositados na sua conta de aposentadoria. Então, fique esperto, porque essa grana não vai para ninguém, ela vai para você, aposentado ou pensionista. Então, para vocês que não contestaram, né? Os descontos podem fazê-lo no meu aplicativo Meu INSS, telefone 135 ou nas agências dos Correios, como eu mencionei antes. Por que eu estou repetindo? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, principalmente as pessoas mais velhas. Então a gente vai ajudar vocês e nós aqui do jornal vamos ficar de olho nesse pagamento. Pois não tem bobo aqui. Não tem bobo aqui. As contestações podem ser feitas até dia 14 de novembro desse ano. Bom, esse é uma notícia que a gente vai dar muitas vezes até a gente souber que a grande maioria dos aposentados entraram com recurso e vão receber essa grana que era deles. Coitado, associações e sindicatos levaram embora a grana que era para comprar comida, sei lá, remédio. Não pode acontecer isso. Então tá. Vamos falar agora da APECAM. A APECAM é a Associação de Pessoas com Câncer. E ela vai realizar na sexta-feira, dia 25 de julho, acho que é sexta-feira que vem, a 11ª edição do Bingo Solidário da entidade, que acontecerá lá no CTG Laço Velho. Deixa eu botar para vocês aí o convite aí. Dá uma curtida aí. Vem aí o 11º Bingo Solidário da APECAM, dia 25 de julho, às 7h30 da noite, no CTG Laço Velho. Serão 8 rodadas com prêmios incríveis. Ingressos na sede da APECAM ou pelo telefone 54 355 9400. Participe e faça a diferença. Gostou então? Vá se divertir. Todos convidados para esse grande bingo, né?
E a arrecadação será destinada à Casa de Apoio. Sabe o que é Casa de Apoio? Ela oferece serviços gratuitos a pessoas em tratamentos do câncer. Então, pessoal, vale a pena ajudar. Entra aí na internet, procure APECAM Bento Gonçalves e você adquire o ingresso, vai ou não vai, mas o legal é ajudar, sabe? Bom, vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a mais uma parte do jornal Últimas Notícias. É bem rapidinho, fica aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, bom, deixa eu falar para vocês agora que tem uma empresa que trabalha com o Simples Nacional. A Receita Estadual acaba de lançar um novo programa de autorregularização destinado aos contribuintes do Simples Nacional do setor varejista. O programa permite que contribuintes regularizem indícios relativos ao ano passado, nos quais foram constatados valores de aquisição de mercadorias para comercialização ou industrialização superiores a 80% dos ingressos dos recursos no mesmo período. Essa situação é vedada pela legislação que rege o Simples Nacional. O valor estimado do ICMS devido é de aproximadamente 5 milhões. Para se regularizar, basta então realizar a retificação do programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, conforme a orientação cometida nos documentos recebidos pelos contribuintes em suas caixas postais eletrônicas. Então você recebe via e-mail. O prazo para a participação do programa se encerra no dia 8 de agosto. Então, para você que deu aquelas coisinhas erradas aí o ano que vem, então sabe que pode regularizar. O contribuinte que não regularizar ou não apresentar justificativas válidas serão encaminhadas para a exclusão do ofício do Simples Nacional. Esse é o segundo programa que serão tratados indícios relativos ao ano de 2024. No trimestre passado, o programa de autorregularização, similar a esse, houve 76% de adesão das empresas abrangidas. Olha que legal. As empresas, então, que não se justificarem e não regularizarem, estão sendo encaminhadas para processo de exclusão de ofício do Simples Nacional. Então, você que tem uma loja, que tem um negócio, um comércio, preste bem atenção no que eu falei, tá? Qualquer coisa que você não entendeu, entra nesse QR Code aqui, ó, tá aqui do lado. Entra nesse QR Code e você vai entrar nas redes sociais do Jornal Últimas Notícias. Reveja o que eu falei, porque é bem importante aí. Se você quer regularizar a sua situação no Simples Nacional, é bem interessante, né? E viu, ano passado, 78% das pessoas que tinham problemas entraram lá e tchuk-tchuk, né? Melhoraram a sua foto junto ao Simples Nacional. Esse plano de fundo de hoje é uma doçura. A imagem de fundo é dos pavilhões da Fena Doce, que começa hoje lá em Pelotas, uma feira conhecida nacionalmente e é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas. A feira acontece de 16 de julho, hoje, até o dia 13 de agosto, no Centro de Eventos Fena Doce, um local sensacional. Tem até uma praça de alimentação com 2.000 lugares, é enorme. Então, para os amantes dos doces, os formiguinhas, hoje inicia a
primeira edição da Fena Doce, com muita gastronomia, cultura e tradição. Bom, pessoal, um grande abraço a todos e voltamos amanhã. Até lá!